Veremos nesta unidade o gênero dramático, teatro enquanto texto teatral no contexto escolar. Temos como objetivo reconhecer as contribuições do teatro como expressão artística, sua relação com a cultura e sociedade, a função catártica do teatro, a importância do teatro, ou melhor, a importância do texto teatral auxiliando as diferentes disciplinas, utilizando a mímica e a expressão corporal na sala de aula. Vamos conhecer a origem do teatro? O teatro originou-se na Grécia Antiga, nos festivais anuais em honra ao deus Dionísio, Baco para os latinos. Compreendiam entre seus eventos a representação de tragédias e comédias. As primitivas formas dramáticas na Grécia, inicialmente, originaram-se com as canções dionísicas, que são os rituais. Dionísio é o deus grego equivalente a Baco, no panteão romano, deus das festas, do vinho e do lazer. Os festejos eram feitos na época da colheita da uva, como uma maneira de agradecimento pela vasta vegetação de videiras, pois o homem primitivo acreditava que o ato de gratidão ao deus Dionísio garantiria uma colheita farta. O caráter primitivo dos rituais e ou procissões da dança e do canto é profano. Tal caráter se estendeu à Idade Média e a Igreja rejeitava o teatro, que só reapareceu com suas encenações no Renascimento. Recorrendo à iniciação do espetáculo teatral, lembremos que os rituais do conto e da dança com a participação de toda a cidade, a polis, de maneira desordenada, são pertencentes à tradição dos povos primitivos. Mas ao longo dos anos, em Atenas, vai adquirindo grandes encenações, representações da vida do deus Dionísio e seus participantes caracterizavam-se de bodes, vestuário, em homenagem a esse próprio deus. Outro elemento importante é a presença dos coros. O líder do coro chamava-se Corifeu. Dionísio é o deus da vegetação das videiras. O movimento circular ou cíclico é uma característica de mito, tendo como suporte a linguagem simbólica. Das procissões dionísicas originaram-se na Grécia século V a.C. as convenções estéticas, temáticas, e já existiam concursos para a premiação das melhores tragédias e ou comédias em Atenas. As atividades teatrais aconteciam pela manhã e todos assistiam aos espetáculos com uma coroa na cabeça, como nas cerimônias religiosas. As mulheres não podiam participar das cenas, apenas como espectadoras da tragédia, pois as comédias eram proibidas às mulheres, devido ao seu caráter menor concebido pelos dramaturgos da época. Concluímos, por essa leitura breve da origem do teatro, que ainda hoje coexistem intrinsecamente a relação teatro e sociedade, a fim de traçar caminhos para o questionamento, compreensão e solução dos problemas sociais, culturais, históricos e políticos. Assim, o teatro é o lugar de reunião de todas as artes: a poesia, a literatura, a pintura, a escultura, a dança, o canto, a arquitetura, a arte da moda, a arte da luz e tantas outras mais artes podem estar no palco e, consequentemente, na sala de aula. O teatro é uma das mais antigas formas de expressão do homem, com um eminente intuito estético, de apreciação sensível e comunicação. Aristóteles afirma que a arte é a capacidade de representar. Esta capacidade nasceu com um homem que imitava a natureza ao seu redor. O teatro não teria se originado em determinado momento, mas surgido no desenvolvimento de uma capacidade natural do ser humano. Portanto, a origem do teatro refere-se às primeiras sociedades primitivas, que acreditavam nas danças imitativas como favoráveis aos poderes sobrenaturais para o controle dos fatos indispensáveis para a sobrevivência. Sendo assim, é na Grécia Antiga que encontramos o início do teatro, século IV a.C., a partir da religião, mais propriamente em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria. Entretanto, com o desenvolvimento do domínio e conhecimento do homem em relação aos fenômenos naturais, o teatro passa a representar lendas referentes aos deuses e heróis, dando lugar às características mais educacionais.
No Brasil, a implantação do teatro ocorreu devido ao empenho dos jesuítas em catequizar os índios para o catolicismo, de modo que as peças eram escritas com intenções didáticas. Uma origem do teatro no Brasil se deveu à Companhia de Jesus, ordem que se encarregou da expansão da crença pelos países colonizados. Nesse período, os autores do teatro foram os padres Antônio Vieira e José de Anchieta. As representações eram realizadas com grandes efeitos cênicos e carga dramática. Para a maior efetividade da lição de religiosidade que as representações cênicas procuravam imprimir nas mentes indígenas. A partir de agora, veremos o teatro e a escola. O teatro tem um valor educativo quando se estabelece na pedagogia. O teatro, dentro da escola, deve ser entendido como uma atividade lúdica e artística. O texto teatral favorece a compreensão dos conflitos e ou temáticas da atualidade, que necessitam ser entendidas pelo aluno espectador, seja pela via da sensibilidade e do imaginário. Portanto, os professores devem ficar atentos à qualidade do texto a ser selecionado pela turma, observar a adequação à linguagem e ao contexto escolar, série, temática, projeto pedagógico da escola. Há um elenco de saberes norteado pela dramatização, performance e ou leitura dramatizada, que facilita a socialização das crianças e jovens, pois a atividade lúdica vivenciada na sala de aula promove o prazer de aprender com alegria, além de levar os espectadores, que são os alunos, à compreensão dos seus conflitos e dos seus problemas sociais. O texto teatral deve ter qualidade. Essa produção na sala de aula, no pátio, na rua, na cantina, é para ser concebida como arte transformadora. Cabe aos professores, mais uma vez, e aos pais também, a seleção de bons espetáculos para crianças e para os jovens. E recusar ainda, em nossos dias, a permanência da finalidade pedagógica do espetáculo do teatro jesuítico. Faça a leitura do texto teatral Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Mais uma vez, retorne ao seu módulo impresso. Como você percebeu, após ter lido o texto sugerido, Ariano Suassuna faz o reaproveitamento do folclore das histórias populares do Nordeste. O seu texto teatral contém a simplicidade na linguagem, o cenário simboliza um picadeiro do circo, o autor, em seu espetáculo de circo, se aproxima da tradição popular. Há também uma intertextualidade com as personagens e com os espaços, céu e inferno característicos da Idade Média. A arte e o ensino. A arte é conhecimento. Dos primeiros registros encontrados na pré-história dos dias atuais, o homem criou, ensinou, aprendeu e exprimiu seus sentimentos, ideias e percepções através da arte. Modificou continuamente sua existência. Desta maneira, a arte nos ensina que é possível transformar sempre o cotidiano. Sendo assim, a arte é um patrimônio cultural da humanidade, ou seja, é um conhecimento construído pelo homem através dos tempos. Desse modo, todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber. Contudo, nos meados do século XVIII, não era a mentalidade vigente em relação ao ensino da arte nas escolas. Nessa época, a arte era considerada uma atividade educativa e não uma disciplina no currículo escolar. Entre as décadas de 1950 e 1960, observa-se a influência do movimento denominado Escola Nova. Nesse período, a pedagogia estava centrada no aluno e nas aulas de arte direcionou o ensino para a livre expressão. Em 1971, com a Lei nº 5692 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, há uma mudança no foco do ensino da arte, ou seja, a arte é incluída como educação artística na matriz curricular. Em vista disso, ela deixou de ser considerada atividade educativa e passou a ser considerada disciplina. Desta forma, a lei determina que nessa disciplina abordem-se os conteúdos de música, teatro, dança e artes plásticas nos cursos de primeiro e segundo graus. Então se criou a figura de um professor único, que deveria dominar todas essas linguagens de forma competente. Na atualidade, o primeiro grau corresponde ao ensino fundamental 2 e o segundo grau ao ensino médio. Todavia, nessa época há uma série de desvios que comprometem o ensino da arte. As aulas de arte são confundidas com lazer, terapia,
momentos de fazer a decoração da escola, pintar o coelho da Páscoa, fazer teatrinho para entender os conteúdos de histórias. Em 20 de dezembro de 1996, a nova LDB foi aprovada. Esta lei estabelece, em seu artigo 26, no parágrafo 2º, que o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Nessa nova perspectiva de ensino, os professores e os alunos participam da construção do saber de forma ativa e não há uma receita pronta. É necessário reelaborar conceitos como currículos, práticas escolares e competências. A partir de agora, abordaremos aspectos da peça infanto-juvenil. O texto teatral é escrito para ser representado e criar no espectador a ilusão de que aqueles fatos estão realmente acontecendo. A leitura desse tipo de texto em sala de aula, além de desenvolver habilidades de leitura e escrita, serve fundamentalmente para desenvolver habilidades de linguagem oral. O aluno tem a oportunidade de vivenciar papéis diferentes, adequar a fala a diferentes padrões, de acordo com o lugar, o tipo de pessoa, a classe, o grupo social que pertence o personagem. Fatores relacionados à entonação, modulação da fala, emoção, expressa pelo uso da voz, expressões do rosto e do corpo, todos são importantes para a compreensão de que a linguagem verbal e não verbal na vida do ser humano pode ser representada. Um texto teatral apresenta características como: divide-se em atos, organiza os atos em cenas, apresenta rubricas que são indicações necessárias para a representação do texto. As características do texto dramático são próprias e não encontradas nos outros tipos de textos. Diferentemente da narrativa ficcional, onde há um narrador que vai introduzindo os personagens, caracterizando-os e buscando o envolvimento do leitor, o texto teatral é escrito para dar sustentação à representação. Assim, os trechos que vêm entre parênteses, rubricas, indicam como o texto deve ser representado. A movimentação dos personagens em cena, as características do ambiente ou dos ambientes e os sentimentos e comportamentos dos personagens ali envolvidos. Desta forma, o leitor tem as informações sobre aquilo que na representação se vê no palco. No texto teatral escrito, as rubricas aparecem em letras de tipos diferentes. Os diálogos nos textos teatrais não são introduzidos por travessões como nas narrativas ficcionais. No texto teatral, cada fala vem precedida do nome da personagem. As cenas fazem parte da organização textual e o que caracteriza uma cena é a permanência das mesmas personagens no mesmo ambiente. As cenas apresentam indicações para serem seguidas na representação, com personagens e suas respectivas falas, o modo como elas devem ser ditas, os gestos que o ator deve fazer e as atitudes que deve ter. Assim, na organização de um texto teatral, a parte do texto que representa, ou melhor, que apresenta uma sequência de cenas, que por sua vez formam uma unidade de ação, é denominada de ato. Há textos mais complexos, constituídos de 2, 3 ou mais atos. Com isso, concluímos a nossa unidade 3. Aguardo vocês na próxima unidade.